Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Olá, bom dia, Jesus é o nosso Senhor. Hoje, dia 1º de agosto de 2021, domingo, nós estamos finalizando mais um volume do Alimento Diário, Combater o Bom Combate. Durante toda essa semana, desde a segunda-feira, nós estamos desfrutando com o tema A obra de Deus é administrada pelo Espírito. A obra de Deus é administrada pelo Espírito. E no dia de hoje, o dia de domingo, nós vimos aqui na página 70 e 71, nós vimos aqui a experiência da vinda do nosso amado irmão Dong para a América do Sul, precisamente para o Brasil. Vimos todo o processo, todo o trâmite, toda a dependência do Senhor. Um homem, vimos aqui no Alimento Diário, bem sucedido com as suas empresas em Taiwan, mas havia um incômodo no seu espírito por causa do Evangelho, por causa da necessidade da expansão da Palavra de Deus. E também lemos aqui, durante um período, ele sentiu que deveria começar a estudar a língua portuguesa. É bem verdade que ele nunca conseguiu aprender em definitivo essa língua, a língua portuguesa, até mesmo para se expressar, ele tinha dificuldades. Por quê? Porque nunca aprendeu esse idioma. Mas o Senhor havia separado tanto ele quanto a sua família para vir para a América do Sul, repito, precisamente o Brasil. E teve todo o apoio ali do Samuel Mar, a vinda dele, os trâmites da imigração. O fato que o irmão Dong chegou aqui e logo então começou a propagar o Evangelho, em especial quando seus filhos já estavam em uma idade de adolescência, de juventude, já estavam estudando, onde podiam o traduzir nas suas palestras, suas palavras, reuniões e também pequenas reuniões e também até mesmo algum ajuntamento maior. O fato que durante todos esses anos, todas essas décadas aqui no Brasil e na América do Sul, o Senhor Jesus pôde usar muito esse servo de Deus, o irmão Dong, e onde então todas essas igrejas que nós temos hoje foram levantadas por intermédio do Espírito, usando o irmão Dong, também usando os tradutores que hoje nós conhecemos, o irmão Pedro, Esdras, Miguel, André. Todos esses tiveram uma participação muito próxima, muito importante para que essas igrejas da América do Sul fossem solidificadas, ou seja, chegar o que são hoje. Todas essas igrejas, graças ao Senhor, elas têm dado testemunho da unidade, têm invocado o nome do Senhor. Nunca temos deixado de praticar esse item tão importante que está revelado em toda a Bíblia, desde Gênesis capítulo 4. Nós vemos a importância de invocar o nome do Senhor, e foi o que o irmão Dong pôde deixar. Um dos legados que ele deixou para nós foi essa questão de invocar o nome do Senhor. Vimos a participação também da comunhão dele com o irmão Witness Lee, ali ainda em Taiwan. Então, durante toda essa tramitação da vinda do irmão Dong para o Brasil, nós vemos aqui a obra do Espírito, ou seja, de fato, uma cooperação da parte humana com as coisas de Deus e, obviamente, a ação do Espírito em nós. Então, embora seja um dia, esse dia de domingo, repito, página 70 e 71, embora tenha sido um dia mais de testemunho, mas ainda na página 72, nós podemos pegar alguns princípios para nós. Hoje nós desfrutamos dessa obra tão sólida, o estabelecimento dessas igrejas, até mesmo a localidade que você reúne hoje,
que você desfruta, alguém pagou um alto preço lá atrás. Então nós devemos sempre ser gratos ao Senhor pela misericórdia, pela bondade de hoje nós estarmos desfrutando da vida da igreja, aquilo que lá atrás alguns irmãos pagaram um altíssimo preço, como vimos a vinda do irmão Dong para cá, 40 dias de navio, foi registrado aqui, não foi uma viagem de cruzeiro, como hoje se vê, com luxo, piscinas, restaurantes, mas não, era um navio cargueiro. Então nós não temos nem ideia da dificuldade que esses irmãos e outros também passaram para vir para o Brasil. E então hoje nós temos que aproveitar tudo isso, toda essa plataforma, toda essa fundação que foi preparada para nós. Devemos então ser gratos ao Senhor, viver uma vida da igreja bastante elevada, uma vida da igreja que condiz com aquilo que nossos antecessores pagaram um preço para gerar o que hoje nós temos. Em contrapartida a isso, Satanás também, ele não fica parado. Enquanto a obra de Deus avança, também o mistério da iniquidade avança. Em Apocalipse capítulo 12, gostaria que vocês abrissem a Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 12. Aqui nós vemos uma passagem bastante importante, versículo 12, Apocalipse 12, 12. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, como eu disse, embora as igrejas estão aí, é claro que tem que avançar muito mais, ainda todas elas estão em processo de maturidade, estão em processo de solidificação, mas a base que nós pegamos é uma base muito grande, é uma base muito sólida, então nós temos que valorizar e agora, como trabalhadores da 1ª hora, chegou a nossa vez de dar a nossa participação. Então Apocalipse 12, 12 fala que Satanás hoje ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Sabemos de todo o julgamento que ocorrerá sobre Satanás, sobre os anjos caídos e também sobre os demônios. Então hoje nós, como trabalhadores da 1ª hora, nós somos esse rebanho pequeno, de acordo com Lucas capítulo 12. É bem verdade que a igreja, aos olhos humanos, não tem muita força, não tem força política, não tem força financeira, até mesmo número de irmãos, face aí aos grupos que nós vemos. A igreja é um povo bastante pequeno, é um rebanho pequeno, mas o Senhor agradou de dar a nós o reino, dar a nós a manifestação da sua pessoa, que é o mistério da piedade, tem nos dado a palavra profética, não é uma palavra açucarada, também não é uma palavra que atrai muitas pessoas em função de questões de curas, milagres, mas é uma palavra sólida, é uma palavra que está registrada na Bíblia, é uma palavra que visa estabelecer o reino de Deus nessa terra para que o Senhor possa voltar. E é claro que os milagres têm nos seguido. Nós sabemos que o Evangelho diz que os milagres seguiriam aqueles que crescem no Senhor. E todos nós temos pelo menos um testemunho, ou 2 ou 3, de milagres que ocorreram e ocorrerão nas nossas vidas, seja no aspecto de saúde, seja no aspecto familiar, aspecto de emprego. Então nós não podemos também ignorar que o Senhor tem nos abençoado muito. Mas o foco não são as manifestações exteriores. O foco, como eu disse, é produzir um grupo de pessoas fortes no Espírito, um grupo de pessoas com uma visão clara do que seja a obra de Deus hoje nessa terra e também termos clareza o porquê que nós fomos chamados. Deus nos chamou para a edificação. Deus não nos chamou para resolver o nosso problema particular. É claro, como eu disse, isso faz parte dos milagres, faz parte das bênçãos, mas compete a Deus dar ou não. Cada um de nós tem um chamamento, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um tipo de experiência, mas no todo, o nosso Senhor Jesus, Ele deseja agregar tudo isso
para que o corpo de Cristo, a igreja, tenha bastante experiência, fundamentação, e essa igreja que é a noiva, ela possa se preparar para as bodas do Cordeiro. Então, como trabalhadores da 1ª hora, nós precisamos hoje correr um pouco mais, embora vamos trabalhar apenas 1 hora, fazendo uma analogia daqueles que foram chamados na 1ª hora, na 3ª hora, na 6ª hora, e nós fomos chamados na 1ª hora, faltando apenas 1 hora para terminar o dia, que representa faltando apenas 1 hora para o Senhor voltar. Então, embora trabalharemos um pouco menos, mas o nosso rendimento tem que equivaler àqueles que foram chamados desde a 1ª hora. Por quê? Porque hoje nós temos os recursos que os nossos irmãos não tinham. Hoje nós temos as mídias, hoje nós temos o meio de transporte, então o evangelho hoje ele pode se expandir e propagar com uma velocidade muito maior do que os nossos antepassados. A época de Paulo, a época dos apóstolos, na época de Jesus. Então, como trabalhadores da 1ª hora, nós temos que avançar mais hoje com todas essas palavras que temos ouvido, em especial agora recentemente a rede de cuidados. É de suma importância que todos nós cuidemos de pessoas. Essa rede de cuidado, seja via grupo familiar de cuidado mútuo, seja via o Ministério das Mulheres, o Avança Jovens, ou seja, há vários departamentos na igreja onde todos os irmãos, dependendo da faixa etária, precisam estar envolvidos com um único item: expandir o evangelho, levar o evangelho para as pessoas, ensinando-as a guardar as palavras, também levando-as a invocar o nome do Senhor e negar a vida da alma. Hoje o evangelho do reino requer que nós neguemos a nós mesmos, tomemos o Senhor como a nossa justiça, tomemos o Senhor como a nossa provisão. Hoje temos os comportores dinâmicos, os amados irmãos e irmãs que fazem um trabalho muito forte, muito aguerrido na propagação da palavra impressa. E não termina nesta terra. Embora hoje estamos no processo de edificação, nós sabemos que após o arrebatamento, os vencedores passarão 1000 anos nas bodas do Cordeiro, e depois dessas bodas nós juntaremos com o grande Senhor da Seara, o nosso amado Senhor Jesus, e como um grande exército celestial nós derrotaremos Satanás, e Satanás então será lançado para dentro do lago de fogo, de acordo com Apocalipse 21:8 e também 22:10. Aqui na página 72, querido leitor, somos a noiva que o Espírito está preparando para apresentar a Cristo. E juntos, aleluia, juntos Cristo e a noiva colocaremos todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Diante disso, Deus não trouxe você aqui à toa. Cada um de nós, cada irmão, cada irmã, é importante. Vamos dar nossas mãos, vamos abraçar a todos, pois somos importantes para o Senhor. Todos os membros do corpo de Cristo são importantes para levar essa tarefa adiante. Deus abençoe vocês. Então nós vimos hoje, no término dessa semana 4, e também o término desse volume Combater o Bom Combate, nós vimos o testemunho do nosso amado irmão Dong e família que vieram para o Brasil. Nós vimos que hoje estamos vivendo a vida da igreja, já uma igreja que ela foi solidificada durante todo esse tempo que o nosso amado irmão Dong cooperou, e ela ainda está sendo solidificada. Como eu disse, ainda estamos no processo, mas já pegamos algo muito bem preparado. Então cabe a nós hoje dar a nossa porção como os trabalhadores da 1ª hora, valorizar o que temos, valorizar cada reunião, cada conferência, valorizar cada livro que é impresso, valorizar a leitura da Bíblia e ter algo no coração, o desejo de Deus, que nós amemos as pessoas, e a maneira de amar é pregar o Evangelho. Então hoje vimos a respeito da cooperação do Espírito, vimos com respeito a sermos um vencedor, para sermos arrebatados e naquele dia com Cristo
derrotarmos Satanás em definitivo, lançando para o seu lugar o lago de fogo. Então, após as bodas do Cordeiro, 1000 anos, estaremos na Nova Jerusalém, a morada eterna entre Deus e o homem. Que Deus te abençoe esse início de dia, que o Senhor possa ser a sua presença até o final desse dia e até que o Senhor venha. Vamos permanecer assim, invocando o nome do nosso amado Senhor. Jesus é o Senhor, tenham todos um bom dia.